pessoas, bom dia, tudo bem? Deixa eu me apresentar para vocês. O meu nome é Maridalva, mas por favor, Dalva já está de bom tamanho. Tenho 47 anos, sou mãe de 5 filhos. Na verdade, eu sou uma sobrevivente, né? Sobrevivente porque eu já sobrevivi a várias coisas. Já sobrevivi ao preconceito, ao desamor, né? Situações adversas. Eu já sobrevivi ao amor e ao desamor. Já sobrevivi à traição, já sobrevivi ao câncer. Eu sou sobrevivente 2 vezes de câncer de mama. Eu tenho uma história de vida que todos nós temos, mas a gente precisa às vezes aprender a contar nossas histórias, porque a minha história pode ser igual à sua, com um final diferente. Então a sua história me ensina e a minha te ensina. E o meu propósito aqui é contar a história que ninguém quer ouvir. É essa história que eu quero contar. É uma história que às vezes ela não começa de uma forma bacana, ela não é a história que as pessoas estão preparadas para ouvir, mas o final pode ser surpreendente, pode trazer uma lição de vida. E o tema escolhido hoje é traição. O que é uma traição? O que ela pode acarretar na vida de uma pessoa que ama e de repente se vê passado para trás ou deixado para trás? A traição é uma coisa muito séria, ela destrói pontes, ela arrebenta sonhos, ela deixa a pessoa traída no fundo do poço, é um preço muito alto para se pagar. E normalmente quando a gente está passando por isso, a gente acha que acabou, que é o fundo do poço, que foi falha nossa, que você não é autossuficiente, você não é bonita o suficiente, que você não amou o suficiente. E a gente deve ver os dois lados da moeda. Nem sempre isso é verdade, na maioria das vezes não é verdade. Você deu o seu melhor e o seu melhor é o amor, e isso você deu. Às vezes você amou, você cuidou, você foi parceiro, você foi leal, mas isso não foi recíproco. Isso aconteceu comigo também. Eu tive 19 anos de um relacionamento, eu construí uma família, nós tínhamos filhos, né, 4 filhos, e eu tenho mais um filho adotivo, então aí são 5 filhos, e nós fomos viver junto bem cedo, com 21 anos, a gente estava já formando uma família. O tempo foi passando, acabou. O dinheiro nunca teve, né? Mas acabou o respeito. Quando acaba o respeito, o amor também vai embora. Veio as traições, e aí no final vem aquela traição assim que é a gota d'água. Eu trabalhava, eu pagava para alguém ficar com meus filhos meio período, porque no outro período meu filho mais velho estava em casa, então podia ajudar. Ele já tinha mais de 13 anos na época, então se precisava ligar e me chamar. Eu não trabalhava tão longe de casa na época. Essa pessoa ficou em casa durante alguns meses, né, cuidando dos meus filhos, e uns 6 meses depois eu a dispensei, porque eu ia começar uma luta contra um câncer de mama. Eu não tinha condição de pagar mais para ela e eu ia ter que parar de trabalhar para começar o meu tratamento. Não levou muito tempo, eu comecei a desconfiar que estava havendo algo entre os dois. Na época ela já não frequentava a minha casa. E isso na cabeça das pessoas era loucura minha, aquilo não existia, mas eu fiquei ali, né, com a guarda, né, preparada. Não demorou muito a descobrir que era verdade, mas eu estava lutando contra, né, um câncer, eu estava cuidando da minha vida primeiro. Depois que isso passou, foram várias conversas, várias discussões e várias negações. E eu cada vez mais fui tendo certeza, porque o que já era ruim, gente, ficou pior, né? Já tinha sido várias escapadas, só que agora era mais sério. E aquilo me doía porque era alguém que esteve ali junto com meus filhos, cuidando dos meus filhos. Concluído o meu tratamento, eu consegui um quarto e cozinha. Eu tenho uma irmã que ela sempre me ajudou muito, nós somos muito unidas. E aí eu consegui um quarto e cozinha e tirei meus filhos e fui viver com meus filhos. Não foi fácil, tá? Eu trabalhei sem ter saúde, eu
eu me virei do avesso, mas meus filhos foram crescendo e daí o tempo foi passando, o meu filho já trabalhava e trazia um dinheirinho para casa, a minha filha já começou a trabalhar e trazer um dinheirinho para casa e eu lidava com os menores e a minha irmã também me ajudava da forma que ela podia. Meus filhos foram crescendo, 4 anos se passaram, eu comecei a me corresponder com alguém, né? Criei um perfil na internet, comecei a me corresponder porque a essa altura da vida, depois de 19 anos num relacionamento com uma pessoa, você já não sabe mais como que está o mundo lá fora. As coisas evoluíram, você não sabe mais como estar perto de uma pessoa e manter um diálogo, uma coisa mais íntima. Então para mim tudo era novo e à distância eu estava confortável, porque eu não estava ali olho no olho. Comecei um relacionamento, fiz vários amigos, várias amizades, muita gente que não queria nada também. E aí eu comecei a me corresponder com uma pessoa da Alemanha. E ele me fez a proposta de vir no Brasil, me conhecer pessoalmente. E se eu fosse aquela pessoa que eu dizia ser, e se meus filhos o aceitassem, ele ficaria 2 semanas no Brasil, voltaria para a Alemanha, e dali a 3 meses ele voltaria para um possível noivado. Só que as coisas não aconteceram dessa forma. Ele chegou ao Brasil, 3 dias depois ele já tinha comprado uma aliança, estávamos noivos. 5 dias depois a gente já estava fazendo plano para o nosso possível casamento. E 1 ano depois nós nos casamos. Ele chegou ao Brasil em maio de 2015 e em maio de 2016 nós nos casamos. Agora no próximo maio nós vamos fazer 4 anos de casamento. É um casamento baseado em carinho, em respeito, em amor, né? Companheirismo, parceria. E os meus filhos o aceitam, ele aceita os meus filhos. Eu já sou uma pessoa assim que eu tenho uma liberdade de ir e vir. Meus filhos todos são maiores, né? Então eles já se viram, eles ficam bem. Eu viajo com meu marido, eu saio do país, a gente fica fora e tudo dá certo, tudo flui. Mas por que que eu acredito que essa é a história que você não queria ouvir? É a história que ninguém quer ouvir. É porque é uma história que ela começa de uma forma difícil. Eu tinha tudo para dar errado, eu tinha tudo para sair, eu tinha tudo para me jogar, eu tinha tudo para me vingar, eu tinha tudo para bater e apanhar. Mas não é que eu seja superior, mas eu pensei um pouquinho e eu me agarrei à minha fé. Eu sou uma mulher assim que eu boto muito a minha fé em Deus, que o que tiver que ser vai ser, mas eu preciso correr atrás também e tentar fazer acontecer. E vocês entendem? De alguma forma eu reverti, eu dei a volta por cima. Então o que eu quero dizer aqui hoje é, você também pode. O mundo não acaba após uma traição, dói, te quebra, te parte, te arrebenta, quebra teus sonhos, mas a vida não acabou. De repente está vindo uma história bem melhor aí na frente. De repente vai ser bem melhor. Sabe por quê? Porque você já sabe onde errou. Você já sabe onde erraram com você. E agora você vai saber, você vai entender o que está errado e o que precisa ser mudado, tanto em você como no outro. E você também vai saber a hora de desistir, de não perder tempo. Porque a vida ela é uma só, ela passa rápido. E a gente não pode abrir mão dessa vida porque não quer nada, porque não se amam. Então no momento que eu me olhei e eu decidi que eu precisava me amar primeiro para aprender a amar e para aprender a ser amada, a minha vida mudou. E eu tenho certeza que a sua também pode dar uma virada aí de 360 graus. Talvez essa seja a história que ninguém quer contar, a história que você não quer ouvir, mas eu espero que de alguma forma essa minha história possa te ajudar. E atrás da minha história e na frente da minha história tem outras histórias que precisam ser contadas. Pessoas precisam contar o que acontece. Isso aqui, gente, é a vida real, é a vida sem máscara. São histórias que ninguém quer contar e que ninguém está preparado para ouvir, mas com final surpreendente, com volta por cima, com sobrevivência, tá bom? Eu desejo que vocês também sobrevivam ao que vocês estão passando, que dê uma volta por cima e que venha contar pra gente como foi e como você mudou e que a tua história possa ajudar outras histórias, tá bom?
Tenha um bom e lindo dia, bola pra frente, força, viu? Você merece o melhor.